1976. Uma bomba é colocada na Embaixada de Cuba em Portugal. Morrem 2 pessoas. – 6 de outubro do mesmo ano. 2 bombas explodem em um avião civil da Companhia Cubana de Aviação. 73 mortos. Entre eles, toda a equipe cubana juvenil de esgrima que havia acabado de ganhar os Jogos Pan-Americanos. Okay, Silver, Cubana Force 5-5. We requested immediately. Cierre la puerta. Cubana Force 5-5, ya fue emergency west, on standby. Eso es peor. Pégate abajo, Félio, pégate abajo. Entre as décadas de 1970, 80 e 90, Cuba, que já sofria com o isolamento provocado pelo embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, sofreu também uma série de atentados terroristas. Os campos agrícolas eram pulverizados com pragas, bombas explodiram em hotéis e restaurantes. Todos esses atentados foram atribuídos e alguns assumidos por grupos anticastristas formados por cubanos que chegaram aos Estados Unidos após a Revolução de Cuba em 1959. Pessoas de classe média alta que antes tinham privilégios na Cuba de Fulgêncio Batista e em território norte-americano tentavam derrubar Fidel Castro do poder. Para combater as ações desses grupos em Cuba, no início da década de 1990 foi montada a Rede Vespa, uma rede de informantes cubanos que se infiltraram em Miami para tentar impedir que o terror continuasse. 5 deles foram descobertos e presos nos Estados Unidos em 1998. Essa história e suas consequências serão contadas no Melhor e Mais Justo, que começa agora. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje conta a história dos 5 heróis cubanos. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe desse debate também pelo telefone 0 operadora 11 49307356. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Fernando Moraes, jornalista e escritor, autor do livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Max Altman, jornalista e representante do Comitê Brasileiro pela Libertação dos 5 cubanos presos nos Estados Unidos. E Ivete Martínez Leiva, cônsul do Consulado Geral de Cuba em São Paulo. Bem-vindos. Agora, em 12 de setembro, serão completados 16 anos das prisões dos heróis antiterroristas cubanos. Na abertura do programa, a gente fez um resumo do contexto em que se deu essa história. Agora eu gostaria que vocês nos trouxessem mais detalhes. Quais foram o contexto, as estratégias para a formação e infiltração dos chamados membros da Rede Vespa? Fernando, que nos deu a honra da presença e que escreveu um livro sobre essa história anos depois dela ter acontecido. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui com vocês, estar de novo em São Bernardo e com companhias tão ilustres como a Ivete e o nosso querido Max. Essa história dos 5 cubanos, ela envolve, são 2 momentos diferentes. Em primeiro lugar, o que eles foram fazer lá? Praticamente no dia seguinte da chegada ao poder da Revolução Cubana, comandada pelo comandante Fidel Castro, pelos seus companheiros, as pessoas que fugiram de Cuba, com medo do comunismo, com medo de perder fazendas, com medo de perder indústrias, com medo de ter que fechar seus consultórios médicos
e ter que começar a atender o povo de graça, esse pessoal se mandou para os Estados Unidos, para a Flórida, sobretudo de Miami a Key West, na Flórida, são 140 quilômetros, é como se fosse daqui a Piracicaba, de São Paulo a Piracicaba, ou para falar para os cariocas, como se fosse do Rio de Janeiro a Juiz de Fora. E é uma coisa curiosa que talvez para o brasileiro faça muito sentido ressaltar, apesar da peculiaridade, que a categoria profissional que deu o maior número de fugitivos foi a dos médicos. Por quê? Não é uma casualidade e nem quer dizer que os médicos sejam uma categoria de pessoas sem caráter. É que eles sabiam que um dos primeiros sistemas que viria a ser estatizado pela Revolução, e que veio a ser estatizado pela Revolução, e tornado gratuito em todos os níveis, foi a saúde pública, foi saúde, sistema de saúde. Então, o sujeito que tinha consultório, onde ele recebia, sei lá, quantos dólares para atender um cliente, sabia que aquilo ali, que aquela vida boa estava com os dias contados. Então, de uma hora para outra, Cuba perdeu mais da metade dos seus médicos, já era um índice baixo para os padrões da região. A ditadura do Batista não se interessava exatamente por questões sociais. E naquela altura, Cuba não passava de uma sucursal de... Um quintal. Um quintal. Um quintal. Onde passavam férias. É exatamente, para usar um termo aqui muito apropriado aos paulistas, é como se fosse uma espécie de Guarujá. Cuba era um Guarujá norte-americano. Com cassinos, inclusive, etc. Com cassino, com jogo de azar, com prostituição. Prostituição, alta prostituição. Isso está fartamente revelado pelo cinema. A passagem mais célebre está no Chefão, no filme no Poderoso Chefão, Poderoso Chefão do Coppola, em que, na véspera da derrubada do Batista pela Revolução Cubana, ele está recebendo de presente, o Batista está recebendo de presente da ITT, um telefone de ouro maciço, e ali ao lado dele estava o velho Meyer Lansky, que era um dos maiores chefes da máfia nos Estados Unidos, e que estava passando a noite de Ano Novo, que foi uma noite de péssimo Ano Novo para a ditadura, porque no segundo seguinte a Revolução chegou ao poder. Mas as agressões contra Cuba começam aí. Agressões de todas as naturezas. E, aos poucos, os grandes... Seguidas do bloqueio, né? Seguidas. Logo em seguida veio o bloqueio norte-americano, bloqueio econômico, político e diplomático de Cuba por parte dos Estados Unidos. A expulsão de Cuba da OEA. Expulsão não, que ela não expulsa, o termo é outro, mas Cuba deixa de pertencer à OEA. Exclusão. A exclusão. Falta exclusão. Com o único voto do México, o único voto contra, o único valente, corajoso voto mexicano foi contra. A OEA, Organização dos Estados Americanos. Organização dos Estados Americanos, que é controlada pelos Estados Unidos. Sabe? Ou formalmente ou informalmente controlada pelos Estados Unidos. O Fidel era o Ministério das Colônias. Era o Ministério das Colônias dos Estados Unidos. Bom, aí começam os atentados de todas as naturezas contra Cuba. E isso vem vindo, num crescendo até em que, em 1990, acaba a União Soviética e acabam os acordos bilaterais. Cuba vendia açúcar mais barato para a União Soviética, recebia à vista. Por sua vez, a União Soviética vendia petróleo mais barato para Cuba e tinha uma nunca oculta política de internacionalismo proletário. De ajudar por ajudar, fundo perdido. Agora o Putin acabou de perdoar uma dívida de 29 bilhões de dólares a Cuba, que era fruto do quê? De um negócio que na cabeça dos chamados coxinhas aqui do Brasil não entra, que é internacionalismo proletário. Ajudar os outros porque está ajudando. Não obrigatoriamente havendo um gancho ideológico. Cuba mandou médico para Nicarágua, do Somoza. Quando houve o terremoto, tem médico cubano espalhado pelo planeta inteirinho desde o dia seguinte do triunfo da Revolução.
Então as pessoas ficam E dizendo... mandou soldados para Angola. E mandou soldados para Angola, mandou 500 mil soldados para Angola, ao todo. Alguns deles, inclusive, estiveram na operação nos Estados Unidos e estão presos, né? Exatamente. E Ou na estiveram altura, presos, né? Na altura, quando... A Katrina, que foi a proposta que ele Sim, hicieron. o furacão, Katrina, fala você, Ivete. Conta a história, Ivete. Conta. Assim, senão só o Fernando vai falar nesse bloco. É. No, bom, primeiro agradecer a vocês por el convite que han feito ao Consulado de Cuba neste espaço, também aos televidentes que nos acompanham nessa tarde. Eu acho que é uma oportunidade para não só para os amigos de Cuba, sino também para a representação diplomática de nosso país aqui no Brasil, de ter a possibilidade de apresentar um tema de tanta sensibilidade para nosso país. E eu acho que temos amigos históricos de Cuba que também han aportado, não? Sua sensibilidade, como foi Fernando no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que trabalha, eu gostei muito porque um pouco que apresenta a parte humana de esta história e toda a criminalidade do governo dos Estados Unidos. Quando Fernando falava sobre a atitude que ha tido Cuba sobre ¿no? a postura de cooperação, é certo que Cuba desde o ano 1963 hemos brindado colaboração médica a mais de 66 países até este momento. E no evento do furacão Katrina nos Estados Unidos, Fidel pidió organizar a Brigada Henry Reef para oferecer ao povo norte-americano ajuda dos colaboradores médicos. Colaboração que foi negada e a partir de aí a colaboração que se organizou, a Brigada Henry Reef participou do temblor em Peru, também em Paquistão, no Paquistão, e em Indonésia, eu acho. Sim, exatamente. Esse era... Então a história, nós que convivemos, Max e eu, com a Revolução Cubana há muito tempo, sabemos que, por exemplo, a presença de médicos cubanos aqui no Brasil, que estão indo trabalhar em locais onde os médicos brasileiros não estavam dispostos a ir, e queriam sujar o sapato, isso aí tem a idade da Revolução Cubana, não tem novidade nenhuma. Não tem novidade Sempre nenhuma. foi feito isso. Bom, mas com o fim da União Soviética, só para tentar dar uma amarradinha, a extrema-direita infiltrada dentro da comunidade cubana na Flórida. De cubanos, inclusive. Cubanos, Cubanos sim. apoiados pelo governo americano, ou etc. apoiados abertamente, ou estimulados, ou as duas coisas. Ou, no mínimo, com a conivência das autoridades no mínimo, americanas. com a conivência. Eles disseram, é a hora de derrubar a Revolução. Acabou a União Soviética, mamãe morreu, o bebê vai morrer de inanição. Eles achavam que a Revolução... Não se dizia se a Revolução Cubana ia acabar, era quando. Quantas semanas? Quantas semanas? Quantos dias? Quantas semanas a Revolução ia resistir? E eram os comentaristas políticos do mundo inteiro. Do mundo inteiro, não era só gente de extrema-direita, não. Inclusive de esquerda. Sim, dizendo, não, Estava com os ali dias contados. a vaca foi pro brejo. Qual é o salto que Cuba consegue dar para poder, para não morrer asfixiada? Sim, para sobreviver. Recorre ao turismo. Ao turismo. O turismo tem uma série de vantagens. Primeiro que é dinheiro vivo na mão. Porque cana-de-açúcar, você vende hoje 1 milhão de toneladas, você vai receber daqui a 4, 5 anos. Tal. Petróleo, a mesma coisa, chamadas commodities. Agora, turismo não. Turismo, o camarada chega lá com dinheirinho na mão. Em segundo lugar, para fazer isso, para poder estimular a estrutura de turismo em Cuba, os cubanos resolveram fazer parcerias com grandes redes internacionais, capitalistas de hotéis. Fundamentalmente espanholas, depois um pouco francesas, algumas, e um pouco canadenses também. Havia outras nacionalidades. E, da noite para o dia, a economia que estava indo para o buraco começa, o dinossauro que eles achavam que estava morto, começa a mexer o pescoço e começa a salvar a economia cubana. De Miami, o que eles dizem? É o turismo que vai salvar a economia cubana, então
é o turismo que tem que ser atacado. Segunda E bomba. começam a colocar bomba em avião, começa a colocar bomba em hotel, começa a colocar bomba em casas de espetáculo. Soltar panfletos para Soltar assustar a população e os para turistas. assustar, aterrorizar a população, mas soltar bomba, sobretudo. Acima de tudo, bomba. Então, a maior casa de show de Cuba, que é o Tropicana, seria o equivalente, não tem um equivalente no Brasil, mas sei lá, no Rio de Janeiro, alguma coisa como Canecão, o Canecão. sabe? Uma casa de espetáculo que costuma receber 10, 20, 30 mil pessoas por noite, bomba No Tropicana. no Tropicana, bomba na Bodeguita del Medio, que é o velho restaurante do Hemingway, bomba na Floridita, que era o restaurante também onde o Hemingway ia tomar seus porres. E de uma hora para outra, o turismo começou a cair. Eu reproduzo no meu livro uma carta do presidente da Meliá espanhola para os dirigentes do turismo em Cuba, dizendo o seguinte: olha, nenhuma operadora de turismo quer levar gente para aí, porque todo dia nos jornais estão dizendo que estourou uma bomba no hotel, estourou uma bomba na van que leva a gente do aeroporto para não sei onde. Se continuar desse jeito, e dizia, o grande, além das praias maravilhosas, além de tudo que Cuba tem, o grande atrativo que o turista tinha por Cuba era também a segurança. País seguro. Você pode soltar seus filhos, adolescentes, crianças, Sim, de país sem madrugada. criminalidade. Sem criminalidade, não tem batedor de carteira, não tem trombadinha para te assaltar na rua. E isso está diminuindo. O que o governo cubano fez? Montou um mega dossiê provando quem é que estava por trás disso. Não estava preocupado com o pobre diabo que estava indo lá pôr a bomba. Quem é que está pagando? A quem servem esses sujeitos? E quem está pagando a gente vai continuar e vai saber no próximo bloco. Até já.